usando a escritura que se encontra no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versos 24 ao 30. Os irmãos Alessandro e Alice vão cantar o hino A Companhia de Jesus, logo após a leitura da Bíblia. Pastor Evândalo Bortotto, bem-vindo à plataforma sobre o toque do hino Somente Crer. Senhor, abençoe a todos com uma boa noite, em nome de Jesus Cristo. É bom estar aqui, é um lugar precioso para estarmos. Eu me lembro de quando os apóstolos estavam reunidos ali com Jesus no Monte da Transfiguração. O lugar era tão tremendo, mas eles disseram: é bom estar aqui. E posso sentir que não é fácil estar aqui, mas é bom estar aqui. Amém. Deus continue abençoando, não é? Bem, eu tenho que começar dizendo alguma coisa aqui, porque eu estou aqui. Sentimos o desejo de estarmos no recanto da fé, e fomos ricamente abençoados pela maneira que fomos tratados, recebidos, e tudo que Deus fez em prol de cada um de nós ali, a gente não tem palavra para agradecer, né? Mas eu levei um susto duplo. Você leva um susto, um só susto, já não é fácil. Agora você imagina 2 sustos ao mesmo tempo, não é? Num culto que tivemos lá, o irmão Júnior Fiário, ele pediu para que eu desse uma palavrinha lá. E eu dei uma palavrinha bem rapidinho, coisa de minuto. E quando eu terminei, que eu saí, pastor Joaquim levantou a mãozinha e fez assim. Eu já fiquei pensando, quando meu pai fazia assim para mim, eu já sabia que alguma coisa não ia ficar bom. E na hora lembrei dele. Cheguei bem pertinho dele e ele falou para mim assim: você acabou de criar um problema aí. Puxa, eu senti um calor assim e o beiço meu fica branco. Falei, que será que eu fiz? Mas em fração de segundo eu puxei o que eu falei de lá para cá e daqui para lá. E falei, parece que eu não falei nada errado. Parece que eu não falei nada errado. Aí perguntei, mas o que eu fiz, pastor Joaquim? Ele falou assim, você vai pregar quinta-feira no encontro. Aí depois eu não achava o lugar que eu estava sentado. E falei, onde que eu estava sentado agora? Deu um branco, né? Deu um branco. Mas, graças a Deus, né? O recanto foi uma bênção para mim, pastor Joaquim. Eu fui ajudado, muito ajudado. Eu fui ensinado pelo pastor Iraci Pedro Antônio, que foi o meu pastor, a amar e respeitar esse ministério. Fomos ensinados.
E ele sempre nos aconselhou assim. E lá no Recanto eu tive uma oportunidade que valeu muito para mim. Ali é um lugar de fazer amigos, né? E eu pude me aproximar um pouquinho mais do pastor Joaquim e senti assim uma grande amizade. Fiquei agradecido. E agradecido por sentir essa grande amizade. E estou agradecido a Deus por isso, por essa oportunidade. E que Deus abençoe o pastor Joaquim, sempre foi a minha oração. Deus sempre me abençoou com esse ministério. Eu creio que se eu fosse nomear as vezes que Deus me ajudou, me abençoou, a noite seria pequena. Mas eu carrego no meu coração esse testemunho das bênçãos que Deus tem dado para mim, para minha família, nas horas mais difíceis que nós já passamos, e palavras de conforto, de ânimo, de encorajamento, quando nós recebíamos através dos programas de rádio. Então a gente é agradecido a Deus por isso. Que Deus continue abençoando o pastor Joaquim, e estou agradecido por estar aqui e poder falar um pouquinho com vocês. Sei que minhas palavras são cortadas e às vezes até mesmo um pouco difícil de ser entendida, mas farei o melhor que puder para ajudar a cada um de vocês. Eu sei que tem um pouquinho de tempo e gostaria de me identificar um pouquinho aqui. Eu estava vendo ali no vídeo o touro mecânico, né? O touro mecânico. E me lembrei do irmão Brana. Eu creio que ele conta essa experiência na mensagem Quem é Jesus? Ele diz assim que ele estava junto com os homens de negócio do Evangelho completo e eram grandes pregadores. E ele falou, num momento como esse eu tenho dificuldade com a palavra pregador. E eu estou na mesma situação aqui agora. Também tenho dificuldade com essa palavra, não é? Ele diz que perguntaram para ele assim, se ele era um pregador. Ele disse, bem, é mais ou menos assim, ele disse. Eu saí da minha casa ainda novo, ele disse. Eu ainda não tinha os 18 anos completos. E eu desejava ir para o Arizona. E eu havia ensinado meus irmãos que eu era um peão, um amansador de animal. E disse que o pai dele era um amansador de animal. E ele achava que ele poderia também ser um amansador de animal. E ele foi para o Arizona. E quando ele chegou em Fênix, disse que era o tempo dos rodeios lá. Eles tinham os rodeios lá, de montaria de cavalo. E o irmão Brano disse assim, bom, vai ser aqui que eu vou ganhar meus trocos. E disse que ele foi dar uma olhadinha nos animais que estavam lá. E eram uns animais que eram animal chuco mesmo, animal indomável. Disse que eles eram tão ruins, aqueles animais, que eles não aprenderam nem a comer feno. Eram animais selvagens mesmo. E ele deu uma olhada nos animais e disse que ele foi e comprou uma calça, parece que chama chaparreira, um negócio assim, que os boiadeiros usam por cima da calça jeans. Estava escrito Arizona nela assim. Ele disse que ele era um homem pequeno, disse que ele, quando colocou aquela calça, disse que ele parecia mais um frango galizé do que um domador. Mas ele estava bem com aquela calça ali, né? Mas que já subiu ali nas tábuas junto com os outros peão que estavam ali, já deu um tapa no chapéu assim, quebrou a frente do chapéu.
E diz que já foi anunciado lá que o melhor peão ia montar num cavalo que tinha 17 palmos de altura, era um cavalão mesmo. E disse que foi anunciado assim que ele era o melhor peão, e o nome do cavalo era Fora da Lei de Kansas. O Brana sentou lá nas tábuas lá e ficou lá. Diz que poucos minutos eles soltaram o cavalo. Diz que o cavalo foi de um lado, o peão do outro. Diz que os recolhedores vieram buscar o cavalo e a ambulância veio buscar o peão. E ele ali sentado ali na tábua. E disse que o homem que estava anunciando o rodeio começou a falar assim: olha, eu dou $100 para quem ficar 2 minutos ou 10 segundos no lombo do Fora da Lei. Diz que o irmão Brana estava sentado na tábua. O homem olhou para ele e falou assim: e aí, você é peão? Ele falou: não. Então nessa noite, se me perguntar se é pregador, nem peão também, tá bom? Nem peão também, não é? Não tem jeito, não é? Mas eu gostei demais de uma palavra do pastor Adalto, sabe? Hoje de manhã, o plenário foi tremendo hoje de manhã, não foi? Creio que vocês concordam comigo nisso, né? Foi tremendo o plenário hoje de manhã. E aí o pastor Adalto disse assim: cada um tem que reconhecer seu ministério, não é mesmo, pastor Adalto? E o Mombrano disse que existem ministérios que é para desembainhar a espada, desafiar os feiticeiros. E ele disse: se você for lá na África, você deve saber o que você está falando, porque lá você tem que tirar o diabo da frente mesmo. Mas ele disse assim: mas tem um outro tipo de ministério, é aquele que fica em casa. E eu vou dizer, o meu é esse, que fica em casa. Ele disse assim, que faz a oração para os enfermos, e apresenta os bebês, casa os jovens, e sepulta os mortos, os velhos. Então estou feliz em ter esse pequeno ministério, né? Então nessa noite você não espera muito não, tá? Você não espera muito não, né? Mas o pastor Joaquim tem uma frase tão bonita. Ele disse assim: olha, ninguém é tão pobre que não possa dar, e nem tão rico que não possa receber, não é? E eu me lembrei do irmão Brana também, na mensagem desde então. Ele disse que ele estava lendo a história do Dr. Smith, um grande pregador nos Estados Unidos, a história da vida dele. E disse assim que perguntaram para o Dr. Smith: qual foi a sua maior emoção que o senhor já teve? Ele disse assim: foi quando tiraram uma oferta de amor para ele. E ele disse que quando terminou o culto, ele saiu pelas portas do fundo da igreja, e lá na escada ele encontrou uma menina, era uma garotinha, uma cigana, e ela estava toda esfarrapada. Ela disse: senhor Smith, eu sou de uma família pobre, e o senhor guiou meu pai e minha mãe a Jesus Cristo, e nesta noite eu fiquei sabendo que iam tirar uma oferta de amor para o senhor, e eu não tinha nada para pôr na oferta, e eu ganhei de uma mulher aí um pirulito, e eu não queria colocá-lo na oferta. Eu embrulhei ele e vim entregar ele pessoalmente. Aí o irmão Brana disse assim: era um pirulitinho meio chupado. Então nessa noite é um pirulitinho meio chupado, tá bom? Meio chupado. Nós vamos ficar de pé para ler a Bíblia? Vamos ficar de pé. Está em São Mateus, capítulo 6, a partir do verso 24. Bom, eu estou agradecido, mas estou mais nervoso, tá bom?
do que agradecido. Mas vai acalmando, né? Vamos ler. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuida de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Vamos ouvir o hino.
Deus abençoe. Vou fazer 2 perguntas e uma delas, a primeira, você vai me responder com um levantar de mão. A outra pergunta fica com você. Eu gostaria de saber se você é feliz. Você pode levantar sua mão? Amém. Muito bom. Agora a outra pergunta é essa. Tem você observado se você não deixou ela escapar, ela ir de você, em algum momento da sua vida? Você faz um exame, tá bom? Jó, no capítulo 30 do livro de Jó, e o verso 15, ele disse que a felicidade escapou dele. E muitas vezes nós podemos deixar a felicidade escapar e não percebemos que ela escapou. Então ouça esse versículo de Jó, capítulo 30 e o versículo 15. Ele disse: sobrevieram-me pavores, como o vento perseguem a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. Então nós vamos observar um pouquinho sobre felicidade. A era a qual estamos vivendo, eu creio que em nenhuma das outras eras nós poderíamos dizer assim que a ciência tem nos oferecido um grande conforto e também tem oferecido para nós um certo alívio da carga humana, e nós podemos dizer que somos desfrutadores desse benefício, porque essa é uma era rica. Ela é uma era rica. Por ser uma era rica, esse espírito parece que cai nas pessoas de querer ser rico, de querer ser uma pessoa rica. Mas, por o outro lado, em todas as eras, nunca houve uma população na Terra que fosse tão insatisfeita como a qual nós vivemos hoje, com tanta abastança, com tanto conforto e, pelo outro lado, muita insatisfação. E isso é uma grande verdade. E quando a gente está insatisfeito, a gente desvaloriza o que tem e passa a valorizar aquilo que não tem. Na mensagem Identificados com Cristo, a partir do parágrafo 57, o Mombrand diz assim: você sabe, existe no país hoje muitas pessoas insatisfeitas, e é de se admirar quando você sai por aí e encontra tanta insatisfação. As pessoas dificilmente sabem o que elas desejam. Tem tanta coisa e estão insatisfeitos. Eu poderia citar umas coisinhas aqui que eu creio que tem gente da minha idade que poderia recordar disso.
Eu me lembro quando ainda pequeno, o primeiro café da manhã em casa, minha mãe tinha que acender o fogo para fazer o café num fogão de lenha. Hoje, a minha esposa tem um automático. Só aperta o botão e a chama está ali. Não é verdade? Meu pai, para trabalhar, quando tinha uma bicicleta, era de bicicleta. E hoje eu posso dizer que eu vou trabalhar de carro automático. Piloto automático. E o Mombrana continua dizendo: algumas delas ficam tão perturbadas até ir a uma farmácia e comprar para si mesmo um vidro de arsênico, ou ácido sulfúrico, ou algo, e suicidar-se. Eles o encontram mortos, outros abrem o bico do gás, e o outro se assenta em seu automóvel com o cano de escapamento por causa do gás monóxido de carbono, tentando tirar suas vidas. Outros sobem em uma ponte, escreve um bilhete, coloca no bolso do paletó e deixa ali, e mergulham para a morte em um rio, pulam de montanhas, altas torres, e outros tomam um revólver e apontam para a sua cabeça, realmente explodem seus miolos. Eles estão simplesmente insatisfeitos. É assim mesmo. Veja, os hospitais estão cheios de pessoas insatisfeitas. As clínicas de doentes mentais estão cheias de insatisfeitos. Eles não sabem o que realmente querem. E é verdade. Se você, às vezes isso acontece conosco, somos insatisfeitos com aquilo que temos. Às vezes nós temos uma casa muito boa, que está acomodando tudo, mas estamos insatisfeitos com ela. Nós queremos aumentar ela. Então nós tiramos dinheiro emprestado no banco, ficamos apertados para pagar, tem que pôr a esposa para trabalhar, e isso gera divórcio, gera uma insatisfação, sai cada um do seu posto de dever. E o Mombrana continua: e também nós encontramos lares, os quais são a coluna vertebral da nação e da igreja. Nós encontramos lares arruinados, os tribunais de divórcio, simplesmente cheios de divórcio, a delinquência juvenil, e de mães que deixam seus filhos com babás, e saem para trabalhar fora, em outra parte, quando os seus esposos têm bons empregos, mas elas simplesmente não estão satisfeitas em serem mães. Satisfação de ser mãe e de ficar em casa. Elas não estão satisfeitas em se vestirem como damas. Tem que estar copiando um artista. Não está satisfeita com a cor do cabelo que Deus deu. Uma hora é preto, outra hora é loiro, outra hora é listado. É uma insatisfação. Quando nós deveríamos estar satisfeitos com aquilo que Deus nos deu. E Deus deu para nós. Estão insatisfeitos com o jeito de vestir. Na igreja estão com uma roupa, na rua estão com outra. É uma insatisfação. Veja, e a insatisfação é quando você perde a felicidade. Você está infeliz com o que você é. Deus nos ajude. Elas querem se vestir como homens.
E os homens desejam ser como mulheres. Está insatisfeito de ser homem? Satisfeita de ser mulher? Veja. E eles somente parece haver algo errado em algum lugar. Veja. E as pessoas estão procurando por algo que não podem encontrar. É uma historiazinha, isso não está na Bíblia e nem na mensagem, mas é uma ilustraçãozinha que uma vez eu li. Diz que quando Deus fez o homem, diz que ele reuniu os anjos, depois do homem ali no paraíso, ele disse, eu quero dar a felicidade para o homem, mas eu quero que ele procure. Eu quero que o homem procure a felicidade. E os anjos disseram assim, Senhor, vamos colocar a felicidade na montanha mais alta da terra. Ele vai procurar, ele vai demorar. Ele disse, não, os homens vão ser alpinistas, eles vão subir na montanha, e lá eles acham. O outro falou assim, então vamos fazer uma coisa, vamos colocar na profundeza do mar. Ele disse, os homens vão inventar submarino, vão procurar a profundeza do mar, e lá eles vão encontrar. Aí os anjos falaram, bom, então, vamos fazer. Deus falou assim, eu vou colocar dentro dele mesmo. A felicidade está dentro de você. E às vezes você está procurando para o lado de fora, mas ela está aí. Está aqui dentro. Está aqui dentro. Veja. E o Mombrana disse assim, e esta é uma condição de fazer dó. Tão inquietos. O Mombrana disse assim, olha, vamos chegar lá. Ele falou assim, um homem ganha R$1.000, ele quer 2. Ele ganha 2, ele quer 4. E é uma insatisfação. Nós vamos chegar lá. Veja, o Mombrana disse, esta condição é de fazer dó, está neles. Eles olham em todas as partes para encontrar algo, mas está aqui dentro. A felicidade está dentro de nós. Nós vamos chegar lá, vamos devagarzinho. Tem um pouquinho de tempo, não é? O Mombrana disse na mensagem, olhando para o invisível, que um pouquinho do problema está aqui, olha. Veja, o homem é formado como ovelha, ele disse. E ele continua dizendo, é estranho, é o parágrafo 9, viu? Parágrafo 9, mensagem olhando para o invisível. Ele disse, é estranho que aquele homem que foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus, e foi chamado por ele para andar pela fé, crendo no que Deus é, escolhesse andar pela visão. O homem anda pela visão, mas Deus quer que ele ande pela fé, olhando o invisível, porque tudo é possível para aquele que crê, e Deus se encarrega de dar o que nós necessitamos. Deus está encarregado em dizer assim, descansa, busque a mim em primeiro lugar, e as demais coisas eu acrescento para você. Isso é satisfação, não é? Na mensagem Esteja Certo de Deus, parágrafo de número 18, temos chegado ao extremo, Mombrana fala, em que em meio das pessoas mais espirituais que temos, se você se aproxima de algum homem ou mulher que seja um espiritual, você encontrará que em seus corações há algo que está fazendo falta. Até mesmo nos espirituais
que era. Sabe, eu ouvi uma vez, foi o pastor Jailson quem disse, ele disse assim, olha, só tem 2% da humanidade que pensa. É uma pesquisa que ele ouviu. Pastor Jailson, levanta a mão onde o senhor está. Está ali, está lembrado, né? Ele disse assim, olha, é só 2% das pessoas que pensam. Ele disse 98% da população é uma massa de manobra. E são os artistas quem dita as ordens. E eles têm que andarem conforme eles querem. Mas eu creio que esses 2% que está na terra é a noiva de Jesus Cristo. Ela é guiada pela palavra. Ela é guiada pelo Espírito Santo. E já não é mais nós que vivemos aqui, mas é Cristo que vive em nós. E isso nos deixa satisfeito. Te deixa satisfeito. É Cristo em você. Paulo chegou a dizer, não é mais eu quem ando, não é mais minhas ações, mas é as ações do Espírito Santo em mim. Eu me lembro de uma artista que quando ficou grávida, ela saía na rua mostrando a barriga, vamos dizer assim. Mas você saía na rua, uma mulher grávida que você encontrava, era naquela situação. Era daquele jeito. Não é verdade? É daquele jeito. Mas o Mombrana continua aqui no parágrafo 19. Nesta última semana temos estado em algumas dessas coisas e temos encontrado que o que eu pensava que era mais importante no homem, encontrei que eles estão colocando ênfase sobre coisas seculares, indo por aí dizendo, Deus deu maior isto e aquilo, Deus você está liquidado, irmão Branham disse. Grandes coisas materiais nem sempre significam estar na vontade de Deus. Deus faz a chuva cair sobre o justo e os injustos. Mas o que o mundo necessita hoje não é de uma ameaça de fé, para dar glória a si mesmo em algo e chamar-se espiritual. O que precisamos hoje não é de uma nação, veja, de uma porção de coisas materiais. Nós temos aquilo, nós não precisamos de grandes igrejas, nós não precisamos de grandes congregações, não precisamos mais de programas de rádio, mas eu amo o programa de rádio. Eu estou lendo o que o irmão Branham está dizendo aqui. Eu amo os programas de rádio, sou abençoado por eles. E creio que enquanto nós estivermos aqui, o que esse programa de rádio fez, vai continuar fazendo, está fazendo e vai fazer até o fim. Eu creio nisso. Eu estou lendo somente o que o irmão Branham está dizendo aqui, tá certo? E na televisão, não necessitamos de nenhuma dessas coisas, mas o que precisamos hoje para sermos espirituais é de pessoas que se humilhem perante Deus. Deus não gosta de exaltados. O Branham disse assim na mensagem, eu creio que Apocalipse capítulo 4, ele disse assim, Jesus não era um exibicionista, ele não era. E o Branham disse, creio que os seus discípulos também não eram. O Branham disse, Jesus tinha falta disso, graças a Deus. Ele disse muitas vezes, numa campanha, a exibição é tanta que mais parece um show. O Branham chega a dizer isso, Apocalipse capítulo 4, eu devo ter ela aqui. Veja, o que nós precisamos hoje é de pessoas que se humilhem perante Deus, não importa se não tem um centavo, e que orem
até que aquele espírito dentro deles esteja satisfeito com a bondade de Deus. O que nós precisamos é estar satisfeito com aquilo que Deus nos dá, da maneira que Deus nos fez. Veja, e é um reavivamento que toma lugar dentro de seus corações e mude suas atitudes e a atmosfera na qual vocês vivem. É disso que nós precisamos hoje. Glória a Deus, aleluia. Mas eu vou caminhar mais um pouquinho aqui. Na mensagem Como Poderei Vencer, eu ouvindo hoje de manhã, o plenário para mim hoje foi tremendo, irmãos. Eu fiquei maravilhado mesmo com as eras da igreja, com a era de Éfeso. Eu agradeço a Deus pela inspiração, viu? Meu Deus, que coisa tremenda. Eu posso dizer, olha, Deus não nos deve nada. Deus não deve nada para nós. Deus tem nos dado tudo que nós precisamos. Eu penso que como ministro, se posso dizer assim, e como esses ministros, eu creio que vocês são satisfeitos com aquilo que Deus tem dado para nós, nesse plenário. Como Deus nos abençoa, não é verdade? O Mombrana falando dos ataques de Satanás, é na mensagem Como Poderei Vencer. Sabe, o Mombrana diz que Satanás tem 3 ataques. Ele diz, tem 3 ataques. Ele disse, o primeiro ataque de Satanás é fazer ele usar o seu poder para si próprio. Mas o segundo ataque de Satanás, a segunda investida dele, ele quer fazer das pessoas um exibicionista. Ele quer que você exiba seu corpo, ele quer que você faça uma exibição pública, mas o Mombrana diz, não dê ouvido a Satanás, dê ouvido ao Espírito Santo. Veja, então a segunda investida de Satanás, o Mombrana disse, eu apressarei um pouco, eu também, veja, porque o tempo voa, e é verdade, não é? A próxima grande investida foi que ele fez sobre Jesus, para que ele se mostrasse, e como aquilo realmente atinge os servos de Deus, ser um exibicionista. Mostrar que pode fazer. Vem até aqui em cima do templo, assente-se aqui, e ele o tomou para fazer isso. Parágrafo 131. Nenhum verdadeiro servo de Deus faz isso. Você vê um homem se mostrando com o peito inchado, e tudo assim, somente recorde, há algo errado lá. Deus não deseja aquilo. Jesus estabeleceu o exemplo, e ele poderia ter feito isso, ele certamente poderia ter feito, mas ele não fez. E nenhum servo de Deus é um exibicionista de si mesmo, para tentar tomar o poder de Deus e mostrar-se a si mesmo acima de outro alguém. Mombrana disse que os seus servos não são assim. Glória a Deus, aleluia. Na mensagem A Unidade de um Deus em uma única igreja, é uma história que o Mombrana conta, e eu já vou chegando também já no finalzinho aqui. Parágrafo 116, presta bem atenção nisso. Algum tempo atrás, lá em cima em Indiana, havia 2 garotos
que foram criados numa fazenda. Eu sempre digo uma coisa, olha, a mensagem nos leva a olhar para trás. O mundo nos leva a atualizar, olhar para frente, mas a mensagem nos leva a olhar o princípio, espiritualmente falando. Eu creio que de volta à palavra original é uma substância tremenda para olharmos para trás, de onde nós viemos, e é para onde nós estamos voltando. A mensagem de Malaquias 4 é converter o coração dos filhos aos pais. Olhar para trás. Veja, isso para mim sempre me agradou. Veja, o mundo quer empurrar nós para frente, mas a mensagem espiritualmente mostra para trás para nós. O exemplo, lá atrás. Algum tempo atrás, lá em cima em Indiana, haviam 2 garotos que foram criados numa fazenda. E eles eram simplesmente tão pobres como um pobre pode ser. Meninos fazendeiros. E eles cresceram juntos. E certo dia, um deles se casou. E poucos dias depois, o outro se casou. E um deles foi viver na cidade. E ele começou a jogar nas cotações das ações da bolsa, se afastou dos seus ensinamentos de infância. Aquilo era uma sede que ele tinha, né? Uma insatisfação. E com essa insatisfação ele afastou do ensinamento da infância. Foi para as coisas erradas. E ele jogava com eles. E ele foi ficando rico e rico. Até que finalmente ele se tornou um multimilionário. E ele mudou-se para Chicago e se instalou em uma das casas, numa grande rua, construiu um palácio para si próprio, ele e sua esposa. Eles iam para as boates e bebiam os coquetéis e saíam todas as noites. E eles possuíam mordomos e tudo mais para lhe fornecer qualquer coisa que quisesses. E eles pensavam que estavam realmente vivendo. Mas um homem que vive assim, o Mombrana disse, não tem paz. Às vezes a pessoa deixa escapar a felicidade e começa a procurar nessas coisas, e a paz vai embora. Veja, não existe paz num coração problemático, para um coração pecaminoso. Ali não pode haver paz se um homem deseja beber e ele chama aquilo de vida. Ele acha que está tendo um grande momento. Isto mostra o seu vazio. Tome um homem que ganha $1 milhão, ele desejará 2. Tome um homem que vai a uma festa e bebe um drink à noite, ele deseja outro. Tome um homem que vive infiel à sua esposa uma vez, e ele fará outra vez. E vice-versa. Vem, é algo que ele nunca está satisfeito. É um fundo clamando o outro. Ele pode ter $1 milhão em sua mão, ou 10 milhões em sua mão, e ele deita à noite com a agitação da bebida em si, e ele levanta na manhã seguinte, perseguido, com pesadelo, a mente problemática. Você acha que isso é paz? Isto não é paz. Mas um homem que talvez não tenha nem mesmo um travesseiro para descansar sua cabeça, talvez ele não possua nem mesmo um par de sapato decente, nem tenha uma refeição decente em sua casa, mas se Deus mora no seu coração,
aleluia, se ele mora aí dentro, veja, ele vai para a cama feliz. Que gostoso! Veja, e acorda feliz, sem nenhum pesadelo. Ele começa a dar atenção aos pássaros. Você nunca tinha ouvido pássaro cantar de manhã? Ele começa a ouvir os pardais cantar e ele fala: que harmonia! É o que pode conservar isso no nosso coração, essa felicidade. Veja, é uma paz duradoura, é algo que Deus faz. E este sujeito havia se esquecido daqueles ensinamentos. Essa é a tristeza, não é mesmo? Esquecer dos ensinamentos da infância, da escolinha dominical, das escolas dominical na igreja quando jovem. Esquecer de tudo isso é você deixar escapar a sua felicidade. Passa de você. E você terá uma mente problemática, uma vida cheia de manchas. Veja, e ele foi jogar, e chegou às vésperas de Natal, e ele lembrou de seu companheiro. Então ele escreveu uma carta. O nome de um deles era Jim, o homem rico, e João era o pobre. E ele lhe escreveu uma carta. Ele disse: João, eu gostaria que você viesse para me ver nos feriados. Eu gostaria de me encontrar contigo e falar com você outra vez. Eu não te vejo por muitos anos. E ele escreveu de volta e disse: eu gostaria de ir, Jim, mas eu não posso ir. Eu não tenho dinheiro para ir. E um cheque chegou pelo correio em poucos dias, dizendo: venha de qualquer forma, eu quero que você venha. Então João se aprontou, um rapaz do interior, colocou um bom macacão limpo, seu chapéu de palha e seu palitozinho cor diferente, e entrou no trem. Lá vai o João. Parece que eu posso ver. Posso ver o João no trem. E olha para lá, que coisa boa fazer uma viagem, tudo pago. É verdade, coisa boa, viu? Coisa boa, não é mesmo? Posso ver ele feliz, não é mesmo? E quando ele chegou lá, ali havia um motorista sentado para encontrá-lo, com uma limusine enorme. E ele não sabia como agir. E ele entrou naquela limusine, segurando seu chapéu em sua mão, olhando ao redor, que foi em direção a um grande palácio em Chicago. Saiu e subiu até a porta, e tomou a companhia, e tocou a campainha, e ali veio um mordomo e disse: seu cartão, por favor. Seu cartão, por favor, senhor. Ele não sabia o que ele estava falando, ele lhe entregou o seu chapéu. Que cartão é esse? Eu não estou sabendo disso. Pega o chapéu aí. E ele não sabia nada a respeito de cartão de recepção. Ele não tinha muito desses bens do mundo. Ele disse: eu quero o seu cartão. Ele disse: eu não sei o que você está falando, senhor. Eu só sei de uma coisa: o Jim me pediu para vir, e isso é tudo que eu sei. Ué, ele pediu para mim vir, eu estou aqui, ué. Então ele voltou e disse ao seu parceiro, o qual não tinha se levantado da cama ainda, ele disse: tem um homem engraçado lá na porta, rapaz. Disse: ele está vestido, eu nunca vi um homem vestido como ele. Veja, vestia que nem homem, né? Está difícil de achar um homem vestido hoje, não está vendo? Pastor Joaquim disse que lá no tempo do exército tinha que abrir a calça aqui, ó, e tinha que passar uma laranja. Não é isso, pastor Joaquim? Hoje não passa uma azeitona. Não é verdade?
Pode puxar a calça do camarada aí, vê se joga uma azeitona aqui, vê se sai lá no pé. Não é verdade? Me perdoa. Às vezes eu exagero. Né? Então ele voltou e disse ao seu parceiro, o qual não tinha se levantado da cama ainda, e ele disse: tem um homem engraçado lá na porta? Disse: ele está vestido, eu nunca vi um homem vestido como ele. Ele disse: oh, é o Jim mandou ele vir aqui. E ele disse: diga-o para entrar. Agora a coisa fica boa, veja bem. E ele vestiu o seu roupão. O Jim já saiu, o Jim saiu aquele roupão. Coisa feia. Tinha um vizinho que saía na rua, aquele roupão, eu tinha dificuldade de olhar para ele. Tinha mesmo. Eu falei: rapaz, eu tenho dificuldade de olhar para você com essa roupa aí, viu? Não sei o que eu olho, não sei, velho. Perdoa, pastor Joaquim. É a minha maneira. Viu? E ele vestiu o seu roupão e disse, e desceu até o house e foi ao encontro de seu velho amigo do interior e pegou na sua mão e disse: João, você não sabe o quanto estou feliz em te ver. E o velho companheiro do interior, de pé, olhando ao redor da sala, disse: Jim, mas que fartura! Que fartura a sua casa, rapaz! Veja, e ele disse: eu vou te mostrar ao redor. Você está gostando do que está aqui dentro? Eu vou mostrar para você para o lado de fora agora. Ele levou para cima e fora na sacada solar, abriu a janela e disse... O João perguntou: aonde está Marta? Estou vendo você, cadê a esposa, a Marta? Ele disse: ela não chegou ainda. Ela saiu ontem à noite. Ele disse: como vocês estão indo? Ele disse: não está muito bem não. E como está você e Cate, João? Ele disse: ótimos. Nós lá está ótimo. Glória a Deus. Como é que você está lá? Ele falou assim: nós estamos ótimos. Disse: ela está lá em casa. Eu estou aqui, mas ela está lá em casa. Disse: ela está no posto de dever lá. Isso é gostoso, não é mesmo? Se não fosse o irmão Brana, aonde que eu ia arrumar isso? Não é verdade? Veja, disse: sim, nós temos 7 filhos. E disse: e você quanto tem, Jim? Ele disse: não, Marta não quis ter nenhum. Disse: ela pensou que seria melhor se não tivéssemos nenhum filho. Isso interfere na vida social, você sabe. Depois fica adotando cachorro. Veja. E afastou as cortinas e disse: veja aqui. Disse: você está vendo aquele banco lá em cima? E ele disse: sim. E disse: eu sou o proprietário daquele banco. E disse: vê aquela companhia de ferrovia lá? Sim. Disse: eu tenho $1 milhão em ações ali. E ele olhou ali embaixo e viu os grandes jardins e tudo, quão bonito parecia. E o velho João ali parado com o chapéu de palha em sua mão, olhando ao redor, e disse: isto é ótimo, Jim. Eu fico agradecido por você de ter isto. Eu e Cate não temos muito, disse. Nós continuamos morando naquela pequena velha casa de telha de madeira rachada lá embaixo, e disse: nós não temos muito, mas somos muito felizes. Sabe, eu fico pensando, a gente é tão esquisito, eu fico pensando, isso eu falo de mim. A gente pega a casinha que é simplinha lá, então a gente troca o piso, põe um piso daquele de vidro, sabe? E compra um tapetão, já põe em cima, tampa.
e compra móvel bonito e põe no canto e vaso, a coisa mais bonita do mundo. Aí sabe o que a gente faz? A casa bem arrumada, a gente faz um ranchinho lá no fundo, põe um fogãozinho de lenha lá e fica lá no fundo lavando roupa, passando roupa, não pode entrar na casa bonita porque é mais ou menos assim. Vê se não é assim. Aí fica lá no ranchinho lá com o fogão de lenha. E a casa que tem que pagar a empregada para tirar pó. É desse jeito, não sei porquê. É verdade. Ou era. Logo então, hinos de Natal começaram a tocar e as vozes começaram a aparecer, noite. Eu vou pulando aqui. E Jim virou e olhou para João, e João olhou para Jim e disse: João, eu quero te perguntar uma coisa. Disse: você recorda quando éramos garotos? E ele vai falando do tempo que era garoto, sabe? Veja, e ele continua dizendo: João, eu queria saber uma coisa. Disse: você ainda pertence àquela igrejinha lá embaixo? Ele disse: eu sou o diácono lá. Eu continuo naquela igrejinha lá, eu sou o diácono lá embaixo agora. E disse: e você, Jim? Disse: você está falando do que te pertence a você aqui embaixo? E ele disse: e lá em cima, o que te pertence? Você tem tanta coisa aqui embaixo e lá em cima. João, eu sinto muito, disse: nada me pertence do outro lado. Ele disse: olha, João, eu divido qualquer coisa que possui com você, mas uma coisa eu gostaria que você dividisse comigo. Eu daria tudo que possui, se pudesse andar naquela pequena e velha estrada descalço, até aquela velha igrejinha, e sentir aquela presença do Deus vivo, quando aquele coral está cantando. Isso é felicidade. E para terminar, o tempo já foi. O Montblanc sabe, eu descobri o que é felicidade. Eu descobri. Felicidade não está em quanto dos bens materiais você possui, mas quão satisfeito você está com a porção que coube a você. Isso é felicidade. Deus abençoe. Vamos dizer graças a Deus. Graças a Deus. Se você sentiu vontade de chorar, chore. Se você sentiu vontade de gritar, grite. Extravase na presença do Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Agradeça a Ele por você poder ouvir estas coisas, por você poder ter isso, por você poder ter esta simplicidade, por você poder ter esta felicidade no seu coração. Nós não temos como fazer chamada de altar, mas aí onde você está, se você sentiu que a felicidade tinha se ido, e nesta hora você sentiu que ela voltou, aí mesmo onde você está, se você estava afastado, aí na sua casa, aí na igreja, converse com Deus e diga para Ele assim: hoje eu volto ao meu posto de dever, hoje eu volto para o lugar de onde eu nunca devia ter saído, hoje eu me posiciono novamente, hoje eu tomo meu assento de volta. Faça isso, converse com Deus e louve a Ele, dando graça, 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 graças a Deus por essa mensagem, por isso que nós tivemos nesta noite.
com as nossas mãos levantadas, que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando o pastor Bortotto, seu ministério, sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ai, se eu pudesse ser só o palitinho desse pirulito um pouco chupado. Deus sustente, pastor Bortotto. A programação nossa de amanhã, 7h30, é com os obreiros aqui. E 2h da tarde, ensaio para quem quer cantar. Amanhã. Programação de amanhã. Não, amanhã é sexta. E 3h30 da tarde, às 15h30, é companheirismo. Tá bom? Toda a igreja convidada, venha participar do companheirismo amanhã. Direção aí da mocidade, dos irmãos, com a participação de toda a igreja, às 3h30 da tarde. Tá? Então, amanhã começa. Sábado nós vamos ter também um trabalho muito bom sobre escolha. E haverá lanche agora para os pastores e familiares aqui à minha esquerda e os demais irmãos lá atrás. Despeça do seu irmão dizendo: Deus te abençoe. Volte na paz de Deus. Jesus em nossa vida. Quem tem Jesus vive sempre alegre a cantar. O rei Davi foi um fiel que entoou hinos de vitória, e a sua harpa tão humilde ele a dedilhava. Venha tocar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Ninguém existe o louvor de um fiel. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Quem louva a Deus jamais tristeza sentirá e vir. O rei Saul vivia sempre atormentado, o mau espírito sempre o perturbava. Mas Jesus, quando chegou, sua harpa tocava e Deus se alegrava e permitia que o rei Saul se acalmasse. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Ninguém existe o louvor de um fiel. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Quem louva a Deus jamais tristeza sentirá e sou feliz, muito feliz. Querem saber